O problema era Jesus. Na verdade, o problema ainda é Jesus. Esta era uma realidade para aqueles homens que estavam com as mãos na cabeça sem saber o que fazer, porque depois de tendo matado este Jesus, estão outras pessoas aí dizendo que não só ele está vivo, mas estão operando sinais e milagres, continuam pregando no seu nome. E agora o ataque continua a um Jesus que para eles está morto, mas que continua mais vivo. Hoje nós vamos estar lendo no fim do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, vamos terminar este capítulo a partir do versículo 23, quando nós já temos meditado neste caminho do capítulo 4, nós sabemos que os nossos irmãos João e Pedro foram presos, inclusive, porque operaram um milagre, oraram por um coxo de nascimento, e o homem ficou bom, foi curado, e eles disseram que aquela cura foi no nome do Senhor Jesus, e por causa disso eles acabaram presos, e agora foram soltos, né? E nós vamos estar lendo estes versículos, a partir do versículo 23 ao versículo 31, e eu já quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E soltos eles, diz o versículo 23, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Terminamos com uma bênção este capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, um capítulo histórico. Todo este livro de Atos dos Apóstolos é a história real do que aconteceu com os nossos irmãos ali. Então nós vemos que eles foram presos, foram ameaçados e agora voltam para os seus, para as suas casas, para os seus irmãos da igreja e contaram o que aconteceu e de repente aquele clamor se levantou entre eles e disseram: olha, todo o problema que nós temos, nós entendemos inclusive pela profecia trazida por Davi, ele menciona aqui, que o problema era um levantar que haveria contra o teu ungido, contra o Senhor, que era Jesus, aleluia. Nós lemos na leitura passada que falavam que os que ameaçaram disseram: olha, só uma coisa não façam, não falem nem ensinem neste nome. O nome de Jesus tem poder, aleluia. E o nome de Jesus está junto espiritualmente com o ser Jesus, com o Deus Jesus, com o Filho de Deus, com o Salvador Jesus. E ele está vivo. É por isso que o inferno e todos aqueles seres que estão parte deste reino das trevas temem, fogem e saem pelo nome de Jesus. E nós somos chamados pela Bíblia, não só no contexto do Antigo Testamento, de honrar, de não falar o nome de Deus em vão. Este Jesus hoje é o nosso Deus, aleluia, o nosso Salvador. Nós não podemos ter o nome do nosso Senhor em vão nas nossas bocas, mas com todo temor e respeito, porque toda perseguição, todo problema era por causa deste Jesus. Muitos hoje também sofrem por causa de Jesus. Ao mesmo tempo, há um paralelo de um Jesus que é cantado por muitas músicas, que é ensinado em muitas igrejas, que é inclusive alvo de que as pessoas não crentes batam palmas e dizem: este Jesus
é um homem bom, é alguém que fez bem, é alguém notável, é alguém que nós devemos, inclusive, ouvir o seu conselho. Mas quando você escuta o que o seu Jesus diz, não é o Jesus da Bíblia. Eu quero nos lembrar neste dia que o problema não é com o nome Jesus desassociado à pessoa de Jesus. O testemunho de Jesus está neste livro, nesta palavra. E quando nós pregamos o Jesus da Bíblia, então o inferno e aqueles que estão a seu serviço se levantarão, e até hoje se tem levantado, porque o problema é Jesus. Mas muito interessante, depois que isso acontece, eles oram a Deus, aleluia, e são os 3 últimos versículos tão lindos, né? Eles olham para o Senhor e pedem algo para eles como crentes, glória a Deus, que nós somos seguidores desta igreja. E depois de serem ameaçados, e eles sabiam que o mesmo concílio que tinha levado Jesus a ser crucificado podia lhes fazer mal, podia lhes perseguir. Você sabe, na história bíblica, que vai haver perseguição. O próprio Paulo, né, na época, Saulo era um destes perseguidores em nome deste sinédrio, da igreja da época, mas ele saía para matar, para prender mesmo, ou seja, estava se tornando cada vez mais real para eles ali, se tornaria mais real. Mas mesmo olhando para as ameaças, a oração dos discípulos deve ser a nossa oração neste dia. Eu quero terminar este meu sentimento, este meu pensamento, aleluia, na palavra de Deus, com aquilo que calou ao meu coração deste pedido dos nossos irmãos ali. Eles disseram agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o que, irmãos? O que é que os discípulos pediram para o Senhor conceder para eles? O que é que eles disseram? Senhor, deixa-nos fazer ou viver isso. É uma lição para nós, é uma lição para nós. Eles disseram, Senhor, olhando para o que tem acontecido, as ameaças do mundo inclusive espiritual, mas do mundo humano também, ajuda-nos para que nós falemos com toda ousadia a tua palavra. A nossa parte é falar a palavra. Vou repetir. A nossa parte como crentes é falar a palavra. E o interessante é que estes servos humildes como nós pediram que nós falássemos com ousadia, com coragem, com virtude, com vigor. E é interessante que nós ouvimos de Jesus quando pregava o evangelho, quando ele caminhava aqui nesta terra. E as pessoas observavam ele falar, eles achavam diferente dos demais líderes ali da religião judaica, e a diferença estava exatamente nesta autoridade, nesta virtude com a qual Jesus expressava o ensino de Deus. E nós, irmãos, devemos aprender desta palavra com temor. Claro que a maneira de expressar humana pode mudar um pouco de personalidade para personalidade, mas a essência virtuosa, a ousadia, a coragem de falar não deve mudar. O que nós temos que falar é a palavra de Deus. Foi o que eles pediram. Mas eles fizeram uma segunda parte do pedido, que é a parte daquilo que nós não podemos fazer em nós mesmos. Nós podemos aprender a palavra e ninguém vai falar da palavra sem aprendê-la. Graças a Deus que eu e você estamos aqui, olhando para este texto não como um passador de mão na nossa cabeça, como muitos outros devocionais são publicados, e eu não quero com isso trazer crítica necessariamente. Todos nós gostamos de ouvir palavras boas que nos ponham para cima, mas nós devotamos este canal para não pular nenhum versículo da Bíblia, que é a palavra de Deus, é a palavra dele, toda ela. E se tem mais consolo do que exortação, glória a Deus. Mas se tem mais exortação do que consolo, glória a Deus também. Temos que aprendê-la toda, temos que conhecê-la toda, e graças a Deus que eu e você estamos aqui a cada dia neste desafio, aleluia. Então eles disseram, Senhor, enquanto nós, dá-nos força, dá-nos graça para com ousadia pregar, ensinar falar a tua palavra, enquanto tu, Senhor, a oração que o Senhor faz, aquilo que nós não possamos fazer. Qual é? Estenda a tua mão para curar.
Estenda a tua mão para fazer sinais e prodígios no nome de Jesus, no nome do teu santo filho Jesus. A nossa parte é falar a palavra com ousadia. A parte de Deus são sinais e prodígios. Agora, eu quero que nós observemos, por favor, a parte do crente é falar com ousadia a palavra. A parte de Deus é comprovar, aleluia, é mostrar-se presente através dos sinais, das maravilhas e das curas. Amém? Mas estes sinais não estão desvinculados da palavra. Então, quando nós observarmos, igreja, sinal no meio das nossas congregações, se é de Deus, nós entendemos por este pedido, porque apesar de ser contextual para aquele dia, para aqueles momentos, eu entendo que a palavra é rica e alerta para nós hoje, porque eu tenho visto isso na nossa realidade da igreja pentecostal, onde há alguns sinais, na verdade não alguns, mas muitos, desde revelações, a movimentos, a quedas, a curas e a outras movimentações que estão vinculados à palavra. A pessoa abre a Bíblia, a pessoa lê um versículo, a pessoa fala coisas que não nos leva a conhecer nem a meditar. Parece que é um guia, uma introdução que não tem nada, e vai para lá e para cá, e você não sente firmeza, você não sente estrutura na palavra, e fala, e o tempo da palavra de Deus é um, e o da revelação é completamente outro, ou da movimentação, ou o que seja que aconteça entre os sinais e prodígios. Não, não, não e não. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos, por favor, em nome de Jesus. Falo isso com tanto temor porque o meu coração se parte. O texto bíblico nos ensina o quê? Enquanto nós falamos ousadamente a palavra, seja quem for, eu, você, um pastor, um evangelista, um presbítero, nós crentes, este é o contexto da igreja. Enquanto nós falamos com ousadia, e vamos dizer que aqueles que estão na frente da igreja são estes ministros, são estes homens de Deus, enquanto eles falam, o poder se manifesta, Deus opera. Não há necessariamente tempo especial. Pode haver um tempo? Pode. Mas o que eu vejo, por exemplo, exemplos bíblicos, não é todas as vezes, não estou fazendo regra, mas Cornélio, ainda Pedro estava terminando aquelas palavras e o homem já estava sendo batizado, não teve apelo. Claro que a gente vê evidência que o evangelho foi pregado e pela sua vida, por Jesus o ter batizado no Espírito Santo, a gente sabia que ele nasceu de novo. Mas é assim, quantas vezes a palavra está sendo pregada, pelo menos isso era nos tempos antigos. Aleluia! Porque a operação não é pelo poder do homem, mas pelo poder de Deus. E enquanto a palavra estava sendo pregada, aleluia, então o Senhor operava. Mas mesmo que seja depois, ela é estruturada no poder, na graça, na dimensão e na virtude da palavra que foi pregada. Que Deus nos dê olhos para enxergar e nos dê ousadia para sermos usados por este evangelho verdadeiro, aleluia, para pregar, ensinar, falar humildemente, até como servos e servas no nosso dia a dia da palavra, enquanto nós continuamos a pedir, Senhor, prova-te, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Opera, Senhor, milagres ainda em meio da igreja, para que as almas vejam a verdade bíblica dos sinais e das maravilhas, as palavras que são de Deus, para que as pessoas vejam sinais, como eu disse naquele texto antes, né? Prodígios notórios, que todo mundo saiba. Sabe o que é notório? Eu achei linda esta palavra. Porque a palavra destas pessoas de fora disseram, nós não podemos negar. Quando Deus faz, não há quem possa negar. Não é coisa que fica poeira por aí. É coisa que quando todo mundo vê, hasta tala os olhos e diz, não há como este Deus. Ninguém pode negar. Que este Deus, aleluia, que não mudou, seja ainda o Deus de fazer milagres notórios no nosso meio como igreja, mas que nós, como estes servos, podamos pedir ao Senhor o que nos cabe
Qual é? Que nós preguemos, que nós falemos, que nós compartilhemos a palavra de Deus. Para isso tem que aprender com ousadia, que Deus nos dê essa graça. E o texto fala que nesta oração tão gloriosa, aleluia, neste pedido, neste quebrantamento, a Bíblia diz que o lugar que eles estavam se moveu e todo mundo ali foi cheio do Espírito Santo. E saíram dali para quê, irmãos? Olha o que o texto termina. Para anunciar, aleluia, com ousadia a palavra de Deus. Deus os deu graça para seguir esta missão. Este Senhor nos está dando graça hoje, se é que nós pedimos hoje, para fazermos, para cumprirmos este mesmo propósito. Em nome de Jesus. Amém.